Do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu passei 3 atividades para vocês no primeiro bimestre. A primeira atividade eu já gravei a correção. Quem não tem, ela está no Classroom ou no YouTube. Então, me falem que eu mando o link para vocês certinho da correção da atividade 1. Antes da gente entrar no segundo bimestre, eu vou fazer também a correção aqui da atividade 2 e 3 para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então, vamos começar com a correção da atividade 2, que era referente ao tratamento de água, que eu passei 2 exercícios para vocês. O primeiro exercício falava para associar as etapas do processo utilizados nas ETAs, que são estações de tratamento de água, com o procedimento característico. Então, era como se fosse para ligar as colunas aqui. Então, eu tenho filtração, floculação, decantação, filtros de carbono e desinfecção. Então, a adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde. Sempre que fala de adicionar cloro, é desinfecção, tá? Então, seria a etapa 5. A água é filtrada para a retirada de partículas grandes de sujeira. Então, se ela é filtrada, é a filtração, primeira etapa. A água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem no fundo. Aqui teve gente que confundiu, tá? Por causa da palavra flocos. Mas quando a gente fala de se depositar no fundo, é o processo de decantação. A floculação, que seria a etapa 2, ela necessita do sulfato de alumínio, que é adicionado esse floculante, que ele faz com que as partículas se juntem formando pequenos coágulos ou flocos, que seria a etapa 2. E por último, a água passa pelos filtros formados por camada de areia, carbono e turfa. Então, você tem aqui o carbono, é o filtro de carbono, etapa 4, tá? Então, era associar as colunas. O 2 era para marcar a alternativa, então a maior parte dos seres vivos é constituídos por água, responsável por 70% a 85% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades fisicoquímicas da água e assinale as alternativas corretas. Então, 1. A molécula de água é polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio. Essa tá correta, tá, gente? A água, ela é polar e o oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele fica com a carga parcial negativa e o hidrogênio com a carga parcial positiva. Na água em estado líquido, a atração entre moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida. Em contínuo rearranjo, componentes de hidrogênio se formam e se rompem a todo momento. Sim, que está relacionado com a interação entre eles, que é a ligação de hidrogênio, e que está relacionado também com a tensão superficial. Então, a água, ela tem uma relação fluida, tem um espaço entre eles, só que eu tenho ligações ali se rompendo a todo momento. Mas eu tenho sempre uma interação entre hidrogênio de uma molécula com oxigênio da outra. A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem. Correto também, gente. A tensão superficial que faz com que a água fique com aquele formato de gota. Quando a gente fecha a torneira, a gente observa que fica um baloado da água como se ela fosse cair. Aquilo é a tensão superficial que dá aquele formato para ela. 4. O calor específico é definido como quantidade de calor absorvido durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição. Não. Quando eu falo de calor de vaporização, é chamado de calor latente, tá? Calor específico é a quantidade de energia que uma substância precisa absorver para que 1 grama dessa substância se eleve a 1 grau Celsius. Então, é outra definição. Então, o correto aí seria, então, a 1, a 2 e a 3, alternativa C, tá? Então, a parte de tratamento de água, atividade 2, já a atividade 3, a gente entra na parte de concentrações. As aulas do CMSP também estão sendo relacionadas a isso. Então, a atividade 3, eu tinha passado exercícios de densidade, de concentração comum e título. Então, o primeiro exercício, ele fala assim: se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração de sal nessa solução? Se ele não me dá a massa, ele está me falando da concentração comum.
que é massa dividido pelo volume. Aqui, muitos confundiram, esqueceram um detalhe. Quando a gente fala em concentração, a não ser a densidade, a concentração comum e a concentração molar, eu tenho que transformar o meu volume em litros, tá? Então, eu tenho a massa de 20 gramas e o volume é 500 ml ou meio litro. Professora, como que eu transformo em litro? Divide por 1.000. Então, 500 dividido por 1.000 dá 0,5. Para eu conseguir jogar na fórmula, que é massa sobre o volume, então seria 20 dividido por 0,5, que dá 40 gramas por litro. Gente, tome cuidado de não esquecer a unidade. Concentração, eu tenho que colocar a unidade aqui. Já o exercício 2, ele fala da densidade. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, qual a densidade dessa solução em grama por ml? Então, aqui, é diferente, ele está pedindo em grama por ml. Já quando ele não pede concentração molar, concentração comum, é em gramas por litro. Sempre que a gente for fazer exercícios que envolvem cálculo, gente, para não se perder, retirem as informações. Então, ele fala que a massa do soluto, que é o que eu adicionei na água, é 30 gramas, que é a massa do sal. A massa do solvente, que é a água, é 300 gramas. E que a massa, para eu conseguir entender que a massa da solução é a somatória das duas massas. Então, 30 mais 300, 330. Por que eu tenho que ter a massa da solução? Densidade, gente, é diferente de concentração, tá? Concentração é quando eu falo a concentração de um sal dissolvido num solvente. Então, concentração do sal na água. Já a densidade, ele está falando a densidade da solução. Então, se é solução, eu tenho que somar a massa dos dois e eu tenho que considerar, para cálculo dessa densidade, massa dividido por volume. E a massa que eu uso aqui é o 330, dividido pelo meu volume, que é 300 ml, que ele me formou no enunciado. Então, 330 dividido por 300 é 1,1 grama por ml. Professora, mas por que no primeiro você transformou o volume e no segundo não? Porque o segundo é densidade. Densidade é em ml, tá, gente? É a única das concentrações, não é bem uma concentração, mas é a única dos cálculos que a gente vai usar aqui, o ml. Já a concentração eu tenho que transformar em litros. E a 3, ele fala para calcular o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. De novo, gente, a glicerina é o que está sendo adicionado na água. Então, a glicerina é o soluto. Então, a massa do soluto é 361 e a massa do solvente é 1.600, que é a massa da água. Eu tenho uma massa de solução, somando os dois, 1.968. Por que eu preciso da massa da solução? Porque o título em massa é a massa do soluto dividindo pela massa da solução. Massa do soluto, 368. Massa da solução, 1.968. 368 dividido por 1.968 dá 0,1869. Quando eu falo porcentagem massa, eu tenho que multiplicar esse título por 100%. Então, daria 18,69%. O que significa isso? Significa que, se eu adicionar 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água, 18,69% da solução é de glicerina, certo? O resto é água. Tudo bem? A mesma coisa quando a gente fala do álcool. A gente fala muito de álcool 96%. O que é o álcool 96%? Se eu pegar 100 ml, 96 ml seria o álcool e o 4 ml restante seria a água, tá? É uma porcentagem. Eu quis voltar aqui para a gente entender, porque agora o segundo bimestre continua nessa parte de concentração, tá, gente? Nós entramos na primeira atividade do segundo bimestre hoje, que é concentração molar, que continua aí, e ppm. Então, das concentrações, aqui foi falado um pouco no CMSP também, eu vou falar da teoria da concentração molar e do ppm para vocês entenderem um pouco. Qual que é a diferença da concentração comum, que é aquela que a gente fez do sal de cozinha, para essa? Quando eu falo em mol, eu falo numa quantidade definida de partícula, que vocês vão lembrar lá do primeiro ano, que um mol é 6 vezes 10 a 23
entidades daquela substância, pela constante de Avogadro. Só que o que interessa para a gente, o que vai mudar, é a chamada massa molar. O que seria essa massa molar, gente? A massa molar é a massa da substância. E não se preocupem, porque ou ela é dada a massa de cada átomo, e a gente tem que saber calcular. Se vocês não lembrarem disso, tiverem alguma dificuldade na parte dessa concentração, vamos lembrar antes, quando a gente estava em sala de aula, lembra que eu passei isso para vocês da atividade 1. Atividade 1, a gente fez exercício de mol e fez exercício de cálculo de massa. Eu dei vários, de A até, acho que K, L, não lembro, para vocês calcularem aí a massa molar, lembra? Então, aquele cálculo de massa molar que eu voltei foi por causa dessa parte da matéria. Então, é isso que vocês têm que saber calcular. Lembra que para calcular a massa molar, a gente tem que somar a massa de cada átomo que forma a minha substância, certo? Então, como que é o cálculo dessa massa molar? Vai ser a massa do soluto, lembrando que soluto é o que a gente adiciona, dividido pela massa molar vezes o volume. O volume sempre em litros, tá? Então, lembra que para cálculo de concentração comum, a gente fazia massa dividido pelo volume? O que vai mudar agora é que a gente tem que levar em consideração a massa molar. Então, a fórmula aqui é concentração molar é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Volume sempre em litros. E o ppm? ppm, gente, é muito utilizado para concentrações pequenas, principalmente de poluentes, tá? ppm ela relaciona partículas por milhão. Então, quando eu falo 1 ppm, eu estou falando uma parte de soluto em 1 milhão de partes de solução. Então, se eu falo que eu tenho um poluente numa concentração de 2 ppm, significa que em 1 milhão por exemplo, 1 milhão de gramas de água, eu tenho 2 gramas do poluente, certo? Vamos pensar um exemplo aqui. Sabe-se que uma pasta de dente convencional apresenta-se 90 gramas de massa e apresenta uma concentração média de flúor em torno de 130 ppm. Determine a massa de flúor presente nessa pasta de dente. Então, o total da pasta de dente é 90 gramas. Se eu tenho uma concentração de 130 ppm, quanto desses 90 gramas eu tenho de flúor? Vamos pensar o seguinte: 130 ppm significa que eu tenho 130 gramas do flúor, certo? 130 unidades do flúor a cada 1 milhão de unidades. Ou eu posso falar que eu tenho 130 miligramas de flúor a cada 1 milhão de miligramas de pasta. Simplificando aqui, eu tenho 130 miligramas de flúor a cada 1 quilo de pasta de dente. Então, eu monto uma regrinha de 3. Ó. Se eu tenho 130 miligramas de flúor para cada 1 quilo de pasta de dente, quantas miligramas eu vou ter para 0,09 quilos de pasta de dente? Gente, esse 0,09 quilos veio de 90 gramas, tá? 90 gramas para quilo é 90 dividido por 1.000. Multiplicando aqui, eu tenho que dentro de um tubo de pasta de dente de 90 gramas, eu tenho 11,7 miligramas de flúor. Então, a gente sempre vai fazer essa relação de regra de 3 quando for para calcular ppm, certo? O que vocês vão fazer de exercício? A gente vai terminar essa parte de concentração antes de fazer o exercício. Eu separei um texto que fala sobre a concentração de soluções químicas. Infelizmente, gente, não tem muita parte teórica nessa parte da matéria, tá? São mais exercícios e mais exemplos. Então, eu coloquei 2 vídeos aqui, um sobre concentração molar ou mol por litro e outro sobre concentração em ppm. Os 2 vídeos juntos, vocês vão gastar 20 minutos para assistir, tá? Então, assiste os vídeos que eles vão dar exemplos de como vocês fazem os cálculos, mais exemplos do que eu dei aqui. Então, aqui eu só quis lembrar um pouco vocês como que fazem o cálculo, que vocês já viram, para vocês não desesperarem muito, tá? Depois que vocês lerem o texto e ver o vídeo, vocês vão fazer 3 exercícios. O primeiro, uma solução de alvejante é preparada dissolvendo 521,5 gramas de hipoclorito de sódio em água suficiente para 10 litros de solução.
Qual a concentração em mol por litro da solução obtida? Dado massa molar do NaClO, 74,5 gramas por mol. Gente, ele pede concentração mol por litro, que é massa dividido por massa molar vezes volume. Ele te dá aqui a massa do soluto, te dá o volume já em litros, não precisa fazer nenhuma modificação, e te dá a massa molar. Vocês só vão pegar os valores que estão aqui e colocar na fórmula, certo? O segundo exercício, ele fala que pacientes que necessitam de raio-x do trato intestinal devem ingerir previamente uma suspensão de sulfato de bário. Ele deu a fórmula do sal e a massa molar, 233,43 gramas por mol. Esse procedimento permite que as paredes do intestino fiquem visíveis numa radiografia, permitindo assim uma análise médica e suas condições. Considere-se que 500 ml da solução existem 46,6 gramas do sal. Pede-se, na letra A, a concentração molar e na letra B, a concentração em grama por litro. Gente, de novo, concentração molar vai ser a massa do soluto, 46,6, dividido pela massa molar vezes o volume. Não é para usar 500 ml, tem que transformar 500 ml em litros. Lembra, tem que dividir por 1.000. Na letra B, para a concentração em grama por litro, é só dividir a massa pelo volume em litros, tá? Direto. Essa aqui eu não uso a massa molar, eu só uso essa massa molar na concentração molar, lembra? Molar com molar, certo? E no terceiro exercício, vocês vão fazer para mim um cálculo de ppm. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados é o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm. Uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a... Vamos pensar o seguinte, quando ele fala de 20 ppm, eu posso pensar então que eu tenho 20 gramas de chumbo em 1 milhão de gramas da crosta terrestre. Quanto de chumbo eu vou ter para 100 gramas? A gente pode pensar nessa regra de 3. Só que ele quer a resposta em miligramas, tá? Miligramas é gramas dividido por 1.000. Então, vocês podem fazer essa relação de 20 gramas de chumbo para 1 milhão de gramas de crosta. Então, quanto de chumbo eu tenho para 100 gramas de crosta? Regra de 3 e faz o cálculo. Gente, a 3, que é de alternativa, não quero só que marquem a resposta, tá? Eu quero o cálculo do exercício, tudo bem? Então, para finalizar aqui, tem os links onde vocês vão encontrar. Quem tem o livro, tem as páginas que tem a teoria, tá? Para ajudar também, quem está procurando pelo livro, às vezes não tem acesso aqui aos sites, ao YouTube. Por favor, faça a autoavaliação, porque serve como feedback para saber se o aluno teve dificuldade ou não. Quem fez atividades do primeiro bimestre viu que eu respondo individualmente todos os alunos. Eu falo o que acertou, o que errou, se teve alguma dificuldade ou não, para que vocês vão tirando a dúvida aí e possam absorver um pouco o conteúdo, tá? Quem fizer de forma pelo Word, me mandar no vídeo, registra aí no caderno, tá? A coordenação tá pedindo, a gente pede que todos tenham registro das atividades no caderno de qualquer forma. Sobre o horário, gente, a gente tem os horários aqui das salas, então esses são os horários de preferência para vocês falarem com a gente, tá? Então os horários aqui da manhã, então eu coloquei os horários de todas as salas. O CMSP agora tá fixo, toda segunda-feira, das 6h30 às 7h15. Agora tem um chat lá no próprio CMSP. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quem fizer anotações da aula, por favor, me mandem por lá, porque essas aulas também estão valendo ponto, tá? Estão valendo nota, quem está fazendo o registro. E vamos tentar tirar as dúvidas, a gente programar para vocês estarem ali fazendo essas atividades no horário de aula, porque aí não fica nada a mais e vocês não vão ficar tão desesperados assim. Então, se organize aí para o horário que vocês estariam na escola na minha aula, vocês fazerem a minha atividade. Aí podem mandar mensagem e, por favor,
não mandem mensagem depois das 6 da tarde, porque nenhum professor vai trabalhar depois desse horário, tá? Qualquer coisa, se vocês mandarem, a gente só vai responder no outro dia. Então, espero que vocês estejam bem, bons estudos aí, e até o próximo vídeo. Tchau, segundo ano.